Primeiro, o Palmeiras jogando fora de casa. Se a gente falar de campeonato brasileiro, o ponto para o Palmeiras é importante. Eu acho que é menos ruim para o Corinthians. Apesar do Corinthians ficar a 4 pontos da zona do rebaixamento, ele não se distancia. Mas tecnicamente eu achei um jogo muito abaixo do esperado. Rapaziada, mais uma rodada finalizada, rodada importante de derby, né? E o derby termina empatado, um jogo bem morno assim, mas de total domínio do Palmeiras, né, pessoal? E vocês vão querer ver como a mídia reagiu aí a esse empate entre Corinthians e Palmeiras. Enfim, ficou melhor para quem, ficou pior para quem? Vocês vão querer ver a análise feita pela turma do fechamento aí do Sport TV, então Denilson, Felipe Melo, André Rizek e companhia ali, dando as suas opiniões sobre esse derby aí. E também tem os comentaristas da ESPN mais pro final do vídeo, então acompanha porque tá muito top o vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, pessoal, bora aí direto pro vídeo. Jogos assim desse tamanho, quando a gente fala em clássico, e aí independe o time que chega pior ou melhor, a gente sempre espera um jogo mais vistoso, né? Não só em relação à entrega, à disposição, que eu acho que não faltou por parte das equipes envolvidas, mas tecnicamente eu achei um jogo muito abaixo do esperado. Pode ser que eu tenha criado essa expectativa por tudo que aconteceu nos últimos confrontos entre Corinthians e Palmeiras, mas eu queria destacar aqui o Botafogo, porque eu estava acompanhando, que foi o jogo que o Eric trabalhou, junto com o Felipe Bastos, e eu estava acompanhando bem o jogo. Esse, para mim, um 4-0 com propriedade. O Botafogo jogou bem. Eu destaquei 4-1, perdão. Eu destaco esse gol porque a origem da jogada do Santos, que para mim é um jogador que se adaptou bem com a camisa do Botafogo, mérito do treinador, porque a gente não sabe, por exemplo, o próximo jogo do Botafogo, me corrija se eu estiver errado, acho que é São Paulo, né? Dia 14 joga contra o São Paulo. A gente não sabe que time que vai jogar, né? Então, pro treinador toda hora tendo que estar reinventando, montando um time, porque o John Tex do Acorde falou, hoje eu vou vender o Danilo, hoje eu vou vender o Newton, hoje eu vou vender alguém. Então, pro treinador é muito difícil trabalhar nessa forma. Então, a vitória do jeito que foi contra o Bragantino merece o destaque aqui no fechamento nesse domingo. Eu só acho dessa sua visão mais amarga do clássico ruim que a gente viu em Itaquera, que eu acho que é menos ruim pro Corinthians. Apesar do Corinthians ficar a 4 pontos da zona do rebaixamento, ele não se distancia. O pontinho não quer dizer muita coisa pro Corinthians no Brasileiro. Mas assim, ó, ele tá bem desfalcado. Ele pega o Palmeiras em casa e ele termina o ano dos 7 derbys, né? Foram 7 derbys no ano. Podendo dizer, pô, eu machuquei o Palmeiras esse ano, cara. Mas esse ano eu atrasei a vida do Palmeiras. O Palmeiras chegou mais pressionado para esse jogo. Mas foi um jogo fora de casa pro Palmeiras. Foi Um jogo fora de casa. Foi. E assim, nessa briga, por exemplo, daqui acho que 2 semanas, o Flamengo vai a Itaquera. Se o Flamengo perder, esse ponto do Palmeiras foi bom. Sim. Então, assim, eu acho que é muito relativo, porque é um clássico, você joga com torcida única do adversário, o Corinthians é o grande rival. Cara, assim, eu não consigo ver um empate fora de casa, assim, sendo ruim, sabe? O Abel falou que o Thiago tem gosto de derrota. Não, não é pra tanto. Eu acho que não acho que é pra tanto. Existem dois fatores nesse jogo. Primeiro, o Palmeiras jogando fora de casa. Se a gente falar de campeonato brasileiro, o ponto pro Palmeiras é importante. É importante porque o Flamengo também não ganhou, então continua ali, o Palmeiras está com um jogo a menos. Então, tá beleza, tudo certo. Agora, se tratando de derby e de tudo que aconteceu esse ano, foi ruim, foi pior pro Palmeiras. Também acho, exatamente. Se tratando de derby, foi pior pro Palmeiras, porque o Corinthians vem machucando o Palmeiras. Exatamente, exatamente. Foram 7 derbys nesse ano, acabou o capítulo agora. O Corinthians levou melhor no Campeonato Paulista, né? Foi campeão em cima do rival. Despachou o rival na Copa do Brasil e no Brasileiro, o Palmeiras ganhou um jogo e empatou hoje, mas no jogo de hoje o corintiano pode dizer, pô, terminou o capítulo dos derbys nesse ano e o campeão do derby, digamos assim, eu acho que a gente só vai ter a dimensão lá no final. Eu acho que a gente vai ter a dimensão lá no final. Eventualmente, se o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, ninguém nem vai lembrar desse capítulo. Claro, por isso é que eu acho que não dá para dimensionar tanto agora esse empate. Foi um ano em que o Corinthians superou o rival no confronto direto. Se você for no olho a olho ali, superou o rival, né? Nesse sentido. E hoje, claro, foi um jogo feio mesmo. Você está vendo a história dos derbys, né, dos 7 desse ano. Foi um jogo feio mesmo. Foi um jogo feio, foi ruim. Tecnicamente foi ruim. Foi ruim o jogo. Se a gente pegar aqui, não teve... Especialmente no segundo tempo, né? Não teve, assim, nem tanto o Everton quanto o Hugo Souza, os dois não trabalharam na partida. Não teve, assim, uma defesa que você fala... Os times rodearam ali a... Teve uma do Hugo, né, do Maurício, né? Que o Maurício entrou na cara do gol no segundo tempo.
Uma boa mas não defesa teve- do Hugo no segundo tempo. Sabe, eu achei um jogo bem amarrado, um jogo truncado. Talvez o Palmeiras lamente porque ele estava melhor quando vencia por 1-0, o Corinthians achou um gol contra, vai. Tava Sim. tomando um pouco mais a iniciativa. O jogo não foi tão Até aí. vistoso. Mas ao meu modo de pensar, assim, o Palmeiras o Palmeiras foi melhor no jogo. Também acho. O Palmeiras foi melhor no jogo. Também acho. Mas, de fato, não foi um jogo vistoso, assim. Eu acho que é isso. A gente foi criada uma expectativa também, Bem. Foi criada uma expectativa pelos derbys passados, assim, caramba, vai ser um jogão. Eu tava esperando, tava com meu filho ali esperando, ansioso para assistir esse jogo. De fato, por causa da nossa expectativa, acabou não acontecendo esse grande jogo, né, que todos esperavam. Acho que foi isso que aconteceu. Mas o Palmeiras foi melhor em campo, o Corinthians conseguiu, por mais que estivesse nesse momento não tão bem na partida, acho que a torcida conta muito, sabe? É uma pena para mim não ter ser torcida única, porque, sabe, torcida conta muito. O Corinthians em casa, às vezes o Corinthians está dormindo e o torcedor tem um córner, tem uma falta e o torcedor vem junto e acaba sendo combustível do atleta. O Corinthians basicamente fez o gol dessa maneira, uma bola parada, Gustavo Henrique jogou a bola para dentro, bateu no Piquerez, foi gol. E ali ele começou a se achar no jogo. Mas de fato foi um jogo muito abaixo daquilo que eu esperava. Então, eu não sei não, viu, Rizek? Porque se você colocar na balança, hoje o Corinthians com muitos desfalques. Muitos. E você está enfrentando o seu rival, que está melhor posicionado na tabela, joga melhor que você no campeonato, vive um melhor momento, e você consegue um empate da forma que foi. Eu acho que, na minha opinião, claro que o Dorival não vai falar abertamente, foi muito bom pro Corinthians. Também acho. Foi muito melhor bom pro Corinthians. Resultado, eu Principalmente em termos de débito, eu já falei. É o que eu tô dizendo, que é melhor pro Corinthians. Concordo. É muito. É isso aí. Se você pega a escalação do Corinthians, é muito desfalque. Não estou dizendo que se o Corinthians estivesse completo, seria um jogo diferente. Não é isso que eu estou querendo dizer também, não. Mas se você colocar no contexto, é um Palmeiras inteiro, é um Palmeiras completíssimo, com possibilidades, quando faz as trocas ainda, para melhorar ou até manter um nível, contra o Corinthians, que quando faz as substituições, cara, é aquela loucura. É só para dar uma energia a mais, para tentar fazer algo diferente, mas que não tem mais de onde tirar. Então, nesse contexto, é claro que jogando dentro de casa, o Corinthians sempre é muito forte, mas eu vejo esse empate pro Corinthians muito bom. Muito bom. Aí você vê, se eu estivesse pegando pesado, você me diz com esse jogador. Corinthians cheio de problema, né? Improvisou hoje o Charles na lateral direita, porque o Félix Torres hoje o Dorival não teve coragem de colocar na posição, ficou no banco. Tava entre Kaká e ele, né? Jogou... Depois do segundo tempo o Kaká acabou entrando. mas jogou o Charles, não tem Carrilho, não tem Yuri Alberto, Garro tá com tendinite, Memphis voltando. Aí você fala, num jogo como o de hoje, o Memphis vai, né, tomar a rédea do jogo, né? O Memphis, né? O grande nome. E não vai, cara. Eu acho que esse tipo de jogador precisa fisicamente estar bem. O Memphis? Porque ele tem qualidade técnica. E o jogador, quando tem muita técnica, às vezes ele se defende muito com esse argumento da técnica. E fisicamente, como ele não está bem porque ele ficou parado um tempo considerável, e aí eu não sei a dedicação dele fora do campo em relação a esse condicionamento físico, mas ele está muito longe, né, do que ele já apresentou com a camisa do Corinthians. Ao contrário do Garro que você citou aí. Não, o Garro todas as vezes. O Garro todas as vezes. E se você olhar o estilo do Garro, parece que ele não joga bem futebol. Só que todas as vezes que ele pega na bola, acontece alguma coisa. Toda vez que ele pega na bola, o Corinthians cria alguma situação diferente. Diferente do Memphis. Então, assim, tem uma questão física envolvida aí com o Memphis que não deixa ele alcançar o nível que ele já alcançou. A hora que voltar, Yuri Alberto, por exemplo, eu não sei o que ele vai fazer com o Gui Negão, que para mim esse garoto tá pedindo espaço, tá pedindo caminho, e aí é uma questão de gestão do treinador, porque o Gui tá pedindo um caminho, e ele tem a cara, posso até estar equivocado do que eu tô falando aqui, e posso estar me precipitando na minha análise, ele tem a cara do jogador do Corinthians, porque ele não é um primor técnico, só que ele tem a vontade que o torcedor corintiano gosta. Pode ver que ele não desiste da jogada. Pouca idade, tem boa leitura. Muitas vezes ele está muito bem posicionado. Você barraria o Yuri Alberto, o jogo da volta não, contra o Furacão, você barraria o Yuri Alberto? O Yuri Alberto para mim é titular. Também Para mim faz muita Mas você diferença ganhou uma o Yuri opção pro Alberto. elenco. Não, sem dúvida. Ele ganhou uma opção E aí à é mérito frente do Thales Dorival. Magno. Exatamente. Mérito do Dorival. Exatamente. O reserva do Yuri era o Thales Magno, agora é o Guinegão. Mas o meu ponto do Memphis é o seguinte, ele não é o jogador que, assim, quando tá tudo bem, time titular, ele joga bem. Agora, no jogo que você fala, hoje eu preciso do Memphis, o time tá desfalcado, tá em uma fase,
Nesse dia o Memphis não vai te entregar, é o meu ponto. Assim. Eu concordo com você. Não vai Hoje o Garro ele foi... Preciso de você, não é? Não hoje o Garro foi substituído, eu não tiraria o Garro. Sim. Eu tiraria até o Memphis. Sim. Mas é uma pergunta que eu faço. Continuou no jogo. É esse craque todo que pintaram quando chegou no Brasil? Porque assim, quando chegou no Brasil... Chegou em alta, né, Felipe? Chegou em alta, chegou no Brasil. Ele não chegou em alta aqui, né? Não, mas não chegou em alta, mas chegou como craque no Brasil. Chegou como... exatamente. Como craque no Brasil. O Atlético jogou no Manchester United, no Barcelona, em grandes clubes, no Atlético de Madrid. Passou por grandes clubes na Europa. Mas é considerado craque? Porque a maneira que ele chegou no Brasil, pra mim, não. Ele chegou como um craque. Mas em todos esses clubes ele teve esse mesmo carimbo. Pô, escolhe jogo, não é guerreiro... joga de vez em quando joga muito bem, mas não é sempre. E eu acho que é a tônica dele, pelo menos nessa temporada, assim, ele aparece pouco, cara, quando o time precisa muito dele, como hoje, precisava dele. Eu acho que momentos assim que entra o craque de fato, né? O craque é feito para jogos grandes. Assim, jogo grande para jogador grande. Exatamente. Mas ele até já decidiu alguma coisa. Já diria o poeta. Já diria o Campeonato Paulista, ele foi a peça fundamental nas duas finais contra o Palmeiras, né? Fez gol, deu passe, enfim. É que eu acho que a gente às vezes espera mais do que os caras podem dar, entende? Assim, eu acho que a gente discutir o Memphis no Corinthians não é um problema do Corinthians o Memphis, cara. Não, tô falando só sem iniciativa. Acho que o Corinthians tem coisas piores pra gente discutir. Claro, muito pior, óbvio. Não, inclusive dentro de campo, muito eu digo. pior, Assim, acho que tem mais problemas. O Corinthians, por exemplo, tem problemas na defesa. Agora que está começando o Gustavo Henrique a conseguir se acertar ali, a marcar uma posição. Eu acho que o menor dos problemas é o Memphis. Eu quero dizer assim, a gente comentou, o Corinthians tá com muito desfalque. Pô, mas tem o Memphis, né? O Memphis hoje pode jogar por dois, ele pode botar a faca nos dentes. Não tem o Mateuzinho na lateral e ponto. Precisou improvisar hoje o Charles, enfim. Eu quis dizer assim, ele não é o jogador assim, você tá cheio de problema. Vocês estão dizendo que o Corinthians não conseguiu produzir muito. Dá a bola nele que ele resolve. Dá a bola nele que... Não é esse jogador. Pra mim também não é. Não é isso que eu tô falando, não é esse cara. Ele precisa de um entorno bom. Claro. Você pode ver que o melhor momento do Memphis no Corinthians é quando jogava ele, Yuri e Carro. Claro, todo mundo bem, Carrilho. Quando o time tá voando, ele funciona. Agora, não é o cara que carrega o time nas costas. Agora vale, Richards, perdão, destacar, e aí mais uma vez aqui fazer um elogio ao Dorival, eu acho que ele encontrou um meio de campo interessante para o Corinthians. Essa volta do Maicon, por exemplo, dá uma qualidade na saída de bola que o Martínez não tinha essa saída de bola. O Carrilho, obviamente, ele tem, mas o Carrilho já não joga mais essa temporada. E é outro jogador que sofreu muito com lesões, o Maicon, e aparentemente está recuperado clinicamente, porque está jogando, acho que é o segundo jogo dele que ele joga consecutivo. E ele dá uma saída de bola de qualidade nessa construção do meio para frente interessante. Eu acho que o Corinthians conseguiu, com ele, achar um meio de campo ali interessante. O Corinthians teve uma semana muito boa, gente. De Itaquera, né? O Química Arena, Corinthians e Palmeiras ficaram no empate 1-1. Quem traz os detalhes do derby é o Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, num jogo movimentado aqui em Itaquera, Corinthians e Palmeiras ficaram no empate de 1-1. Palmeiras teve mais chances, mais domínio do jogo, 19 finalizações contra 9 do Corinthians. O Corinthians acertou apenas um chute no gol e não foi o momento do gol, porque o gol foi contra. Mesmo assim, o jogo acabou empatado. Palmeiras teve a primeira chance logo aos 6 minutos de jogo. O Vitor Roque driblou o marcador e chutou para a defesa do goleiro Hugo. A bola desviou no goleiro corintiano e foi para escanteio. Aos 12 minutos, o lance do pênalti do Palmeiras. O Flaco Lopes foi calçado na área e o juiz, sem dúvida, marcou o pênalti. Vitor Roque fez a cobrança, sem chances para o goleiro corintiano. 7º gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Aos 26, o gol de empate. Gustavo Henrique ganhou de cabeça, a bola bateu em Pequerez e morreu no gol do Palmeiras, 1-1. Depois de analisar o VAR, analisando aí o impedimento, o juiz confirmou o gol. Aos 41, Angileri cruzou e quase o gol de desempate, a bola atravessou toda a área do Palmeiras. Palmeiras seguiu em cima aos 43, Felipe Anderson fez jogada individual, a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Segundo tempo foi mais tranquilo para as duas equipes, Palmeiras em cima, mas não conseguia finalizar. Aos 12 minutos, a melhor chance da equipe alviverde. Maurício saiu cara a cara e o Hugo fez a defesa. Vamos acompanhar o que falaram os personagens desse empate na Arena Corintiana. Olha, eu
Eu posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui, este ano, as vezes que viemos aqui jogar foi isto, que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos. Por isso que para mim a valentia do time, a entrega que nós tivemos, uma semana muito pesada, 3 jogos, o campo do Vasco exigiu demais. A segunda partida num campo sintético que também tem uma recuperação completamente diferente de uma normalidade. E agora o jogo de hoje, frente a uma equipe que teve naturalmente a tranquilidade de poder jogar no final de semana, se preparar o máximo possível para esse jogo. Um empate que mantém a invencibilidade do Corinthians contra o Palmeiras aqui em Itaquera. A última derrota da equipe alvinegra jogando em casa foi em 2022, então há 3 anos o Corinthians não perde para o Palmeiras em Itaquera. Próximo compromisso depois da data FIFA. Daqui 10 dias, o Corinthians tem o jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Leva vantagem porque venceu o primeiro jogo em Curitiba. Já o Palmeiras entra em campo só no dia 13 de setembro contra o Internacional, jogo no Allianz Parque, sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam acompanhar a mídia esportiva reagindo ao derby Corinthians 1, Palmeiras 1 na Neoquímica Arena, né? Todo mundo esperando mais um jogaço aí entre o Corinthians e Palmeiras. Dessa vez não foi um jogo assim tão empolgante, né, pessoal? Mas enfim, acho que todo mundo concorda aí. A mídia já deu a sua opinião, você viu eles falando. E de fato eles não estão de total errado, né, pessoal? Na minha opinião aí ficou muito bom o resultado pro Corinthians, né? Porque o Corinthians desfalcado aí, Corinthians com time, né, bem modificado para pegar o Palmeiras aí para esse clássico. E acaba saindo com empate, cara. E num jogo que eles nem precisou fazer gol, né? Um jogo que o Corinthians nem precisou fazer o gol, o Palmeiras fez o seu próprio gol, né? E depois fez um gol contra. Então, assim, o Corinthians nem precisou fazer o seu gol. Saiu muito em conta pro Corinthians esse clássico, né? Esse ponto aí no clássico, né? Enfim, concordo com o que o Abel disse na entrevista, né? Que é sentimento de derrota pro Palmeiras, né? Porque poderia sair 2 pontos a menos, né? Sai com 2 pontos a menos, porque poderia ter sido tranquilamente 3 pontos aí para o Palmeiras, porque jogou muito mais, dominou o jogo, né? Criou mais oportunidade, mais chance clara, isso aí não tem discussão, né? Corinthians se defendeu no máximo que pôde, né? E teve a sorte aí de ainda conseguir o seu gol, né? Na verdade, um gol contra, né? Então, assim, muita sorte mesmo do Corinthians, né? No clássico aí. E é isso aí, galera. Pro Corinthians é título, né? Pro Corinthians atrapalhar aí o Palmeiras, essas coisas aí, é título, né? Então, assim, entregar aí o título de empatei com o Palmeiras, né, pessoal? Porque os corintianos tá dessa maneira aí. Título de empatei com o Palmeiras. Entrega para os corintianos lá, né? Não sei se você concorda comigo. Se você concorda comigo, vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião aí sobre esse derby, sobre esse jogo. O que você achou sobre o derby aí? A sua análise do jogo é qual? Você acha quem ficou devendo? Você acha que o Abel poderia ter feito alguma coisa diferente? Algum jogador poderia ter sido melhor no jogo? Enfim, qual que é a sua análise, a sua visão desse jogo aí, desse derby entre Corinthians e Palmeiras terminando 1-1? Vai no campo dos comentários e deixa a sua opinião à vontade. Beleza, pessoal? Bom, então, no mais, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. O seu like é importante e ajuda muito o canal. Então, dá essa moral aí, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro aí de tudo o que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. É o Porco, é nóis. Fui.